E a Bíblia fala que Jacó, juntamente com todos os seus familiares, foram parar na terra do Egito, na terra onde ainda havia alimento, porque onde ele estava com seus familiares, na terra de Canaã, havia muita carência de sobrevivência. E eles tinham um trunfo lá no Egito. Simplesmente um dos seus filhos, chamado José, estava lá no Egito. Olha que interessante, irmãos. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos e lá preparam o ambiente, preparam o terreno para depois levar outros com eles, né? Só abrindo um parênteses aqui. Mas então, Jacó com todos os seus parentes foram parar na terra do Egito. E a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 1, que eram cerca de 70 pessoas, né? Puxa vida, que família grande, né? É muita gente. E a característica de sobrevivência desse povo era viver em tendas. E depois nós vamos ver o que acontece, como que as características desta família se alteram ao longo dos séculos, né? Por conta de que eles saem de uma maneira de viver e vão viver em outra cultura. Isso tem um reflexo. Quando você sai de uma cultura estabelecida e você vai para outra cultura e passa lá muito tempo, você adquire a cultura daquele lugar, né? Então, cerca de 70 pessoas foram parar no Egito. Mas como que esse povo foi parar lá? A Bíblia nos conta que José, né, que até então era o filho mais novo de Jacó, no capítulo 37, José com 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E José foi parar lá no Egito. E foi parar no calabouço do Egito. E do calabouço ele saiu para ser o segundo homem mais importante, né, no Egito. Ele recebeu esse título simplesmente do homem mais importante no Egito, que era o faraó. E a Bíblia nos conta que o sonhador José, né, esse era uma dos problemas de relacionamento de José com os seus outros irmãos, que José teve um sonho em que, na interpretação dos seus irmãos, os seus irmãos se inclinavam perante a José. Então, José foi parar no Egito como escravo, e de escravo ele passou a ser governador do Egito. E a Bíblia nos conta que o faraó teve um sonho, e nesse sonho ele não entendia o significado, e o copeiro do rei, o copeiro de faraó, se lembrou que José era um especialista em interpretações. E então o faraó mandou chamar José e contou para ele o seu sonho, e ele falou: olha, o seu sonho significa que haverão daqui para frente 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de muita fome e de muita escassez. E Faraó então colocou José como aquele que ia administrar esse período ali no Egito, né? E a história vai se desenrolar. No final dela, José é apresentado como irmão, filho de Jacó, e ele manda trazer todos os seus familiares. O seu pai, Jacó, que quando chega no Egito está com 130 anos, então ele manda trazer todo o seu pai e todos os seus familiares para o Egito, e ali ele vai cuidar da sua família. E a gente fica pensando, é claro que tudo existe, dentro desse contexto existe os planos e os propósitos de Deus, mas nós também podemos imaginar o que aconteceria se eles tivessem permanecido ali em Canaã. A distância entre Canaã e o Egito era muito grande para você conseguir algum tipo de subsistência trazendo algo do Egito para Canaã, né? Então a gente fica pensando o que aconteceria se Jacó tivesse escolhido permanecer em Canaã. É claro que
nos lembrando de toda a história, ele tinha José como morto, que era a história que os seus irmãos tinham contado. Então, não só apenas estava em juízo, em julgamento, a sobrevivência dos seus familiares, como também a possibilidade de poder rever o seu filho. Porque com 130 anos de idade, no finalzinho da sua vida, ele tem a oportunidade de ver um filho a quem ele amava tanto, né? Então, ele não poderia perder essa oportunidade. Então, ele sai da terra de Canaã com seus familiares e vai para o Egito, né? E a palavra do Senhor também, ali em Êxodo, nos conta que José, quando foi vendido aos 17 anos de idade, apenas voltou para Canaã para sepultar o seu pai. E praticamente ele viveu a vida toda no Egito. E esse período foram cerca de 83 anos, porque José faleceu aos 110 anos e foi vendido aos 17 anos. Então ele permaneceu ele permaneceu a vida toda no Egito, né? E tendo permanecido ali no Egito, é impressionante como que ele pôde se manter fiel ao Senhor, mesmo dentro de uma cultura completamente sem Deus, né? Vamos dizer assim. A fidelidade de José com o Senhor, porque ele também caminhava com o Senhor. Ao longo da sua vida ele caminhou e ele viu Deus agir na sua vida de maneira sobrenatural. E isso é muito bonito também, né? Então, irmãos, nesse momento, o motivo pelo qual todo esse povo foi parar lá no Egito foi por conta de um homem que foi vendido como escravo e que foi colocado como administrador do Egito. E, na verdade, não só administrador do Egito, mas ele também era um administrador de um grande período de fome que ia acontecer na terra, né?